Boa tarde, Neurida Cortão, presente. Boa tarde a todos e todas. Eu peço, Kelly, que tu possa me auxiliar aqui para verificar se nós já temos quórum que permita o início da plenária. Nós temos 21 participantes, 22, 23, 24, 28 pessoas. Oito pessoas, né? Isso não significa, obviamente, que todos integram a composição da nossa plenária, mas de qualquer forma, dada a complexidade do tema que debateremos hoje e a necessidade de intervenções e manifestações de muitos dos que estão aqui presentes, eu para que nós iniciemos então a nossa plenária. Anderson, um pouquinho, Anderson, alguém está com o microfone. Vou pedir que aqueles que não estejam falando, por favor, que fechem os seus microfones. Nós temos alguém com o microfone aberto. Só para que eu confirme, eu recebi a informação há poucos instantes do diretor Pila, da Metroplan, dizendo que por razões de ordem médica não poderá participar, mas que os técnicos estarão acompanhando. Quais são os técnicos da Metroplan que já estão conosco? Boa tarde. Boa tarde, Anderson. Cristina, a Paula e a Caroline estamos aqui. A Paula já está também. Engenheira Paula. Estou aqui também. Sou a Caroline da Metroplan. Certo. Então, só para... o áudio não estava muito bom. A Paula, a Caroline... E a Cristina. E a Cristine. Isso. Tá. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de vocês. E peço que seja colocado a nossa pauta para o dia de hoje. Não sei se Magali ou Kelly, vocês têm ela disponível para que possa ser colocado. Sim, já estou colocando. Só um momento. Certo, então. Nós temos hoje como pauta, e definimos já nas nossas reuniões da Comissão Permanente de Assessoramento, do GT de Planície de Inundação, de que dedicaríamos a plenária de hoje para poder nos debruçar sobre o tema da planície de inundação com base nos estudos elaborados pela Metroplan. Portanto, a nossa pauta ela corresponde, teremos a análise e aprovação da ata da reunião, da quarta reunião ordinária, a análise e aprovação da minuta de deliberação 093, que identifica e protege banhados da várzea do Rio dos Sinos. O quarto item está vinculado ao diálogo com a Metroplan. E o quinto, em assuntos gerais, nós teremos um informe sobre a evolução da elaboração do Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas. Eu pergunto aos presentes se há mais algum assunto geral que queira ser apresentado. Não temos nenhuma proposição de assunto geral? Em sendo assim, vamos então passar para a análise da ata da reunião de número 4, a quarta reunião ordinária que ocorreu no dia 13/8.
pergunto a todos os presentes se há alguma objeção à ata, algum ponto a ser agregado ou suprimido. Em não havendo, aprovado a ata da reunião do dia 13/8/2020. Certo? Então, peço agora, Magali, por favor, passa para o item vinculado à deliberação. Já está disponível aí, não sei se já aparece para ti. Não tô visualizando. E, consequentemente, os demais também. Mas para mim já está, acho que demora um pouquinho, porque eu já passei ele. Para mim está aparecendo. Está aparecendo? O título, sim. Depende da conexão. Mas o Anderson, demora um conteúdo da deliberação não está. Só um momento. Não, tá. Não, só está o item aqui, tá? O conteúdo não está aqui. Nós temos o conteúdo para que ele possa ser colocado em tela. É melhor para que todos tenham condição de visualizar, não fique somente na leitura. Tá. Tu tens esse conteúdo, Kelly? Kelly? Só um momentinho. Tá. Enquanto isso, aproveitando, alguns já estão identificando a sua presença através do chat. Eu peço que os demais também possam fazer essa referência para fins de monitoramento de presença, que possam colocar o seu nome e representação. Para que a gente possa otimizar o tempo, enquanto a Kelly vai colocando na tela o conteúdo da nossa deliberação, eu vou iniciar a leitura para que nós possamos ganhar em relação ao tempo, tá bem? E aí, na medida do possível, ela disponibiliza para que todos tenham condições de visualizar. Então, a deliberação de número 093, que versa sobre a identificação e proteção de banhados da várzea do Rio dos Sinos, né? Já está na tela aqui, vamos lá que fica mais fácil para que todos tenham condições. É importante destacar, antes da leitura, de que essa deliberação foi constituída a partir dos debates que realizamos recentemente e de todo um acúmulo histórico, obviamente, que resulta nesse tema vinculado à proteção dos banhados de várzea do Rio dos Sinos, sobretudo diante do suporte técnico realizado através da pesquisa e do estudo do professor Uwe, da qual ele coordena, e que nós temos a compreensão de que ele dialoga de forma muito apropriada com aquilo que iremos discutir no dia de hoje, que é o tema da planície de inundação. Então, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos tem competência legal de deliberar sobre o futuro das águas locais naquilo que lhe confere a Lei 10.350, que instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Considerando o objetivo de atender ao Programa de Gestão de Áreas Protegidas do Plano de Ações do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos,
considerando que os banhados são ecossistemas que abrigam elevada diversidade de espécies de plantas e animais, favorecendo a reprodução das mesmas, considerando a capacidade de armazenamento, armazenarem, agora ficou em cima aqui, já vai baixando, Kelly, por favor, considerando a capacidade de armazenarem e filtrarem água nos períodos de cheia, reabastecendo os aquíferos e contribuindo na retenção de água. Saiu da tela aqui, mas vamos lá. Considerando o papel fundamental que exercem para a conservação da biodiversidade e sítio de reprodução de muitas espécies, considerando a retenção de sedimentos nas áreas de banhados, evitando o transporte dos mesmos, que intensificam o assoreamento das calhas dos cursos de água, considerando o armazenamento de água em períodos de alta pluviosidade, reduzindo os efeitos negativos das cheias, considerando a finalidade de garantir a preservação dessas áreas conforme previsto por normas federais e estaduais, aí descritas, né, a Lei Federal 6.938 de 81, Decreto Federal 1905, o decreto, bom, como nós não estamos visualizando, eu vou ter que ler. A Lei Federal 12.651 de 2012, o Decreto Estadual 52.431 de 2005, a Resolução Consema número 380 de 2018. Está E visível a para ti, Lei Anderson? Estadual número 15.434 de 2020, considerando que o Brasil é signatário da Convenção RASMAR, promulgada pelo Decreto 1905 de 1996, considerando que os banhados da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos vêm sendo impactados e reduzindo progressivamente as áreas por eles ocupados, considerando a elaboração do mapeamento dos banhados na várzea do Rio dos Sinos para a preservação das mesmas devido aos seus serviços ecossistêmicos, e considerando que o mapeamento citado oferece informação técnica que gera segurança jurídica para os processos de licenciamento de empreendimentos nos municípios que integram a Bacia dos Sinos, a plenária do Comitê de Sinos delibera pela validação do mapeamento das áreas de banhado na várzea do Rio dos Sinos, de acordo com documentação técnica que compõe tal deliberação. Diante dessa leitura, que por vezes a gente conseguiu acompanhar, por outras ficaram só me ouvindo, eu abro agora para que nós possamos deliberar a respeito da proposta, da minuta de deliberação recém-apresentada. Uhum. Anderson. Pois não, Viviane. Tá. Vou botar minha mãozinha aqui. O UV ficou de só resgatar, não a apresentação que ele fez na plenária passada, né, porque ela é extensa, ela vai na parte metodológica, essa coisa toda, mas ele ficou de fazer um resgate dos pontos mais relevantes que se reporta essa deliberação. Então, eu acho que seria importante o UV agora, né, ele mostrar qual é o polígono, o que se espera, né, a partir dessa deliberação. Então, se o UV estiver presente, que ele possa entrar em cena, por favor. Estou presente, estou entrando em cena. Boa tarde, todo mundo. Tudo bem, professor? Tudo. Então, a minha apresentação vai ser bem curta, não vou repetir para todos o assunto já amplamente discutido. Vou compartilhar a minha tela com vocês. A tarde inteira, cara. Aqui vai a tarde toda. Tá. Tô. Anderson está com o microfone aberto. Ok. Está projetando para vocês? Sim. Ok. Então, coordeno o projeto Mapeamento das Áreas Úmidas nas áreas da várzea do Rio dos Sinos. Aqui segue
a lista dos principais atores nesse projeto. Lembrando para vocês que a gente recebeu, através do comitê, esse polígono que se estende entre Esteu Canoas até Santo Antônio de Patrulha. E esse polígono, ele contém a várzea do Rio dos Sinos, e a nossa tarefa era de mapear as áreas úmidas dentro desse polígono. E aqui já vem o resultado principal. A gente mapeou uma área total de 109 quilômetros quadrados. Os nossos dados e o nosso mapeamento coincide 100% com os dados já publicados pela SEMA. Então, a sobreposição dos polígonos é 100%, só que através das imagens de alta resolução que a gente usou, nós temos algumas áreas a mais, que são aquelas em vermelho escuro. Para mostrar como é o resultado final por município, então aqui o resultado do mapeamento para o município de Parobé, como um exemplo, né? Então todas as áreas agora em cor marrom são as áreas úmidas do município de Parobé. E essa informação já está disponível para a divulgação. Então, dessa forma, na busca de normativas para a ocupação da planície de inundação, e considerando que as áreas de banhado são as áreas de preservação permanente, que as nossas aferições em campo, na escala do projeto piloto, mostram a confiabilidade dos polígonos, considerando a necessidade de segurança para os gestores municipais para os fins de licenciamento, e considerando que a ferramenta sobre reconhecimento das áreas é a deliberação, eu recomendo, baseado nos resultados do estudo apresentado e amplamente discutido no comitê, a deliberação da CBH Sinos 093/2020, proposta pelo comitê. Obrigado pela atenção. Obrigado, Uwe. Alguém quer fazer algum comentário, tecer alguma sugestão, apontamento a respeito da deliberação e agora com o embasamento técnico apresentado pelo Uwe? Em não havendo manifestações... Levantei mãozinha. Bueno. Como é que eu faço para ver quando tu levanta a mãozinha agora? Não, é que eu não te vejo, Vivi. Tá. É que eu tava com a minha câmera desligada, tá? Mas, sim, eu queria fazer um comentário, porque isso se remete a uma discussão que a gente tem feito dentro da CPA, e que, por não coincidência, né, antes do início efetivo da reunião de hoje, da plenária, conversávamos com o Diego, tu estava na sala também, da importância de a gente fazer essas definições, na verdade, transcrever esse mapeamento feito pelo professor Uwe para dentro da planície de inundação, né? Porque na medida que se tiverem as diretrizes gerais dentro de uma mancha de inundação, que sobre essa mancha de inundação a gente já possa fixar aquelas áreas que são de APPs, né? Lembrando, a planície de inundação não é uma área de proteção, né? Embora ela tenha uma relevância por conta do regime hídrico, por conta do balanço hídrico, aquela coisa toda, há essa sobreposição, né? Não necessariamente todas as áreas úmidas ou banhadas estejam dentro da planície de inundação, mas, via de regra, o inverso é verdadeiro. Então, não só a mancha da planície de inundação, ela deve ser, no futuro, talvez transformado numa ferramenta de consulta para a população, né? Da mesma forma como nós temos a mancha que foi elaborada pelo professor Carlos André, que nós temos no site do Comitê Sinos, /risco, a mancha, ela está ali definida, e qualquer pessoa que entrar nesse site, né, site do Comitê Sinos é o www.comitesinos.com.br/risco, a pessoa introduz o endereço do município que tem interesse em saber se a área de interesse de consulta dele está dentro ou não da planície de inundação,
ele digita o endereço e ela responde imediatamente, dentro ou fora, né, com base no desenho. Então, da mesma forma, eu imagino que no futuro próximo, a gente tenha uma ferramenta similar para aquilo que resultar quando chegar na finalização do trabalho da planície de inundação, que se dê da mesma forma em relação às áreas de banhados, né? Que isso tem que ser divulgado. Me parece que a gente tem essa tendência de manter informação dentro dos nossos próprios castelos. E eu estou dizendo isso porque, assim, com muita frequência acontece de algumas pessoas passarem e-mail por Comitecinos ou mesmo telefonar para perguntar se a área que eles têm interesse em adquirir para fazer uma intervenção, ou ela está na planície de inundação, ou ela é uma área de banhado, né? Então, nós temos que talvez evoluir um pouco mais no nosso sistema de informação para a população, de modo que não haja depois pressão para o gestor municipal, responsável por licenciamento, por conta de uma situação de desinformação, né? De um empreendedor comprar uma área e depois ele fica sabendo ou que está dentro da planície de inundação, onde não vai, nos trechos que não vai ser possível fazer ocupação, ou então numa área de proteção ambiental. Então, eu acho que nós temos que começar a pensar também nisso, né? Não só numa ferramenta futura de comunicação, mas quem sabe já fazer, né, uma sobreposição, dizendo, olha, dentro da planície de inundação, além de ser uma planície de inundação, nós temos ali as áreas de banhado. Isso vai ao encontro daquilo que o Zanini disse na nossa última reunião. Para o agente de licenciamento, ele tem que estar observando 3 sistemas, né? O Sistema Nacional de Meio Ambiente, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, estadual, e também o sistema de unidades de proteção. Então, nós temos que começar a facilitar um pouco, né, o acesso à informação, porque elas são casadas. Não existe, eu tenho dito isso repetidamente, não existe um rio para cada intervenção, não existe uma planície para cada intervenção, e não existe a população para cada intervenção. Tudo acontece ao mesmo tempo, né? E sempre na mesma base. Então, acho que nós temos que nos desafiar um pouquinho mais, de modo a tornar pública essa informação, para justamente não criar o problema depois, né? Porque depois cria problema. Isso que eu queria comentar. Obrigado, Anderson. Obrigado, Viviane. Pessoal, mais alguém quer se manifestar sobre esse ponto de pauta? Vamos fazer o seguinte, então. Não estou visualizando aqui no chat, não há nenhuma inscrição. Eu coloco, então, agora em votação a deliberação 093/2020 para fins de aprovação dos Tem 2 participantes. inscritos, Anderson. Tá, o Uvi pode interromper o compartilhamento. Desculpa, Magali, eu não consegui te ouvir. Sim, tá, o professor Uvi já parou de compartilhar. Ah, certo. Tu disseste que havia inscrições. Anderson, foi a Rejane que falou, tem 2 inscritos. Ah, desculpa, Rejane. Pois não. Deixa eu ver aqui. Eu também me inscrevo. Tá, só ficou, tá um pouquinho embaralhado aqui, como nós estamos tendo as manifestações pelo chat de presença e também talvez alguma inscrição. Eu não estou visualizando aqui, eu peço que aos inscritos que possam abrir o seu microfone e possam falar. Eu tinha pedido aqui, Anderson, Bonato. Bonato? Isso, da Comusa, Sim, Bonato, quem mais está inscrito? O Bonato, Daniel não, desculpa, o Rafael. Rafael, isso. São essas as 2 inscrições? Então tá, por favor, Bonato, podes iniciar. Tá. Boa tarde a todos. Anderson, vou tentar ser bem objetivo aí, até questão, digamos assim, essa deliberação e essa pauta aí. Em relação aos banhados, as áreas que estão sendo colocadas aí, finalmente ali você coloca para que possam os licenciadores, então, poderem deliberar ou ter um parâmetro, né? E a Viviane coloca muito bem a questão da disponibilidade dessa informação.
não só aos licenciadores, mas a toda a comunidade. Pois bem, como Comusa, como companhia de saneamento e autarquia de saneamento, por exemplo, ontem ainda nós estávamos discutindo junto à Metroplan a questão das áreas lagartizas, enfim, justamente nessa condição dessas áreas aí. Nós, por exemplo, para colocar estações de tratamento, normalmente são nas áreas mais baixas, né, que ficam localizadas nesses pontos, e acima do rio de cima, acima da cota do rio, né? Então, principalmente para a nossa bacia aqui, onde existe essa concentração populacional, sobrou principalmente essas áreas, né? Seja ela um pouquinho mais ajusante, mais em cima, enfim, junto aos bairros, que a gente possa colocar unidades compactas que sejam, mas são as unidades, os locais onde, digamos, que o município tem a obrigação de fazer saneamento e vai buscar justamente nessas áreas aí. Então, a minha colocação, antes, se houvesse possibilidade de colocar no considerando aí, de que quando nós falamos de licenciamento, ou intervenção ou construção, que houvesse uma parte para aquilo que é de utilidade pública. Nós não estamos dando aqui um cheque em branco para que os governos municipais, né, possam fazer o que queiram nessas áreas. Mas é importante para os licenciadores, para quem quer, e para nós, que estamos do lado de cá do balcão pedindo esse documento, tenha uma parte aí, porque essas atividades de interesse social, de impacto, apesar de não ter bem especificado isso na legislação, mas ele é um impacto positivo para os nossos recursos naturais. Então, se pudesse ser considerado acrescentado um considerando aí nesse documento, eu acho que seria bem útil, né? E eu finalizo dizendo isso pelo seguinte, ó, assim como às vezes nós estamos conversando e tem profissionais enfim, diversos profissionais aí, um tem conhecimento específico de uma área, outro de outra. Então, esse documento vai parar lá no Ministério Público, que nem sempre tem conhecimento amplo de todas as definições, todos os conceitos que a gente coloca ali. Então, quando nós colocamos aí, por exemplo, para licenciadores ou construções e tal, a gente coloca de termo genérico. Mas do lado do balcão, a gente é fundamental ter essa especificidade aí, e eu penso que, por exemplo, atividades de interesse social ficaria muito bem colocado. Se pudesse acrescentar ainda atividades com impacto positivo, que amenizam, né, em função dos recursos naturais, eu acho que ficaria melhor ainda. Essa minha consideração aí, se assim for possível, ser apreciado por vocês. Rafael, só antes de passar a palavra para ti, em resposta ao Monato, Monato, eu creio, nós teríamos de recuperar, que inclusive a plenária do comitê, em determinada oportunidade, ela constituiu uma deliberação específica, na qual, em que pese naquele momento nós estamos requisitando informações quanto à localidade da ET que é projetada para Novo Hamburgo, era uma deliberação específica justamente tratando desse elemento e com esses termos que tu colocaste agora, né? Inclusive. Então, tem uma caracterização desse encaminhamento relacionado ao ponto de instalação da ET, tendo concordância daquilo que tu estás dizendo. No entanto, creio que hoje isso esteja na escala administrativa da FEPAM, né? Creio que o MP também tinha participação nesse debate, mas as inscrições estão abertas para que a gente possa levar em conta esse teu apontamento e essa tua sugestão de item a ser agregado. De antemão, posso te dizer que, de certa forma, nós teríamos que, de alguma maneira, caracterizar, né, justamente para não dar isso que tu acabaste de dizer, um cheque em branco para as administrações, no sentido de aplicar, de atender essa prática, né? Compreendo a tua fala,
mas eu até mesmo entendo que esse mesmo fórum, essa mesma plenária, em outra oportunidade já se deteve especificamente sobre o caso da ET e com uma manifestação favorável quanto à sua instalação naquele ponto. Nós temos aqui o Rafael, a Viviane e ainda o Marco agora está com o dedo levantado. Quero dizer para você o seguinte, olha, eu não consigo ver todo mundo, então peço que escrevam ali no chat, porque se levantar o dedo e não tiver na tela aqui, eu não vou ver. Agora, coincidentemente, o Marco foi possível, tá bem? Então, Rafael, Viviane e depois Marco Miller. Boa tarde a todos, me ouvem? Sim. Tá. Primeiramente, infelizmente, fui novamente prejudicado porque eu não recebi mais uma vez o link para a reunião e mais uma vez entrei e já havia acabado a apresentação do professor Uwe. E assim, na última reunião eu já havia solicitado a gravação para poder ver a apresentação e não recebi ela. Então, estou falando aqui novamente no escuro, nas opiniões, né? Então, de antemão, quanto a essa votação, já vou ter que me abster, infelizmente, apesar de ser provavelmente favorável a ela, mas acho importante fazer uma pequena observação, aproveitando a última fala que nós tivemos antes da do presidente, que a legislação, ao contrário do que se aventa, ela é muito clara, tanto o Código Florestal, tá? Ele não é Código Florestal, ele é o Código da Vegetação Nativa, né? Mas ele é conhecido como tal, quanto a resolução CONAMA 369, que ela não foi revogada pelo Código, mas ela foi apenas derrocada. Então, aquelas cláusulas que ela não foi sobreposta pelo Código Florestal continuam valendo. Então, ambas são muito claras quando definem o que é utilidade pública, o que é interesse social e o que é baixo impacto. Então, essa discussão ela está dirimida, uma vez que uma obra se enquadre em qualquer uma dessas três, seria possível, sim, criar esse critério de exceção à regra, mas somente nesses. Então, a minha intervenção seria apenas nesse sentido, e mais uma vez reitero o pedido para que seja repassado esse vídeo, para que eu possa finalmente conseguir assistir à apresentação do professor Uwe. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Viviane. Desculpa, alguém? Eu, Magali. Oi, Magali. Não, é só para responder ao Rafael. Oi, Rafael, tudo bem? Oi, Magali, tudo? A gente não te passou o vídeo porque ele é muito pesado e a gente ainda está aprendendo, tá? Como fazer todas estas novas experiências. Então, nós estamos pensando uma forma de deixar disponível as nossas plenárias no YouTube. Enfim, temos conversado bastante, a Unicinos está nos dando este suporte, e eu peço que tu tenha um pouquinho de paciência até a gente conseguir solucionar isso, exceto tu queira vir aqui em casa e buscar num pendrive, aí não tem problema nenhum. É que realmente são 2h30, tá, de plenária, é um vídeo pesadíssimo, eu não consigo nem fazer ele pelo e-transfer, eu não consigo subir ele de uma forma, né, então, nos próximos dias a gente vai dar um jeito e vai passar para ti, tá, não foi esquecimento, é só que a gente está tentando uma forma de operacionalizar isso. E quanto ao e-mail, eu peço para tu dar uma olhadinha, porque os invites estão saindo pelo meu e-mail, talvez tenha ido para o teu spam, tá? Certo, o Rafael já se manifestou aqui, Magali, no chat. Obrigado, Rafael. Obrigado, Magali. Viviane e depois Marco Miller. Eu vou retomar a conversa do Bonato e talvez, só talvez, tá, Bonato, tu esteja trazendo para dentro de um tema que é anunciado também como planície de inundação, fui eu que fiz a referência à planície de inundação, o caso excepcional da Comusa em relação à ET, né? Lembrando todo o processo, e aí vale a pena a gente resgatar, né? Nós estamos discutindo planície de inundação desde 2013, começamos a tratar da planície de inundação em 2013. E o que aconteceu na época? Na verdade, já existiu um empreendimento efetivado no município de Novo Hamburgo, né? Vocês têm aquele loteamento que ele foi construído, já tinha toda a rede coletora, né? O financiamento da Caixa Econômica Federal era para um projeto específico, era para aquela obra, e com a evolução de toda essa discussão e as próprias deliberações do Comitê Sinos a respeito do mapeamento da mancha da planície de inundação, a questão de Novo Hamburgo
ela ficou sendo tratada de uma forma bem particular, né? Com todos os considerandos, inclusive, na época que houve, posteriormente às deliberações do Comitê Sino sobre a mancha, o Ministério Público, ele enviou aquele documento, né, orientando os municípios a não fazer licenciamentos, né, a partir daquela data, até que os estudos da metrópole estivessem concluídos, e que só seriam aceitos ainda as intervenções que já tivessem tido protocolo e licenciamentos realizados. Então, esse caso particular da estação de tratamento de Novo Hamburgo, ele passou por várias reuniões com o próprio Ministério Público. Ele inicia com um debate quando era o doutor Ricardo, o promotor de justiça designado pela rede regional do Ministério Público. Depois ele foi tratado com o doutor Felipe, né? E sempre observado como sendo um caso excepcional, e o argumento que se usou na época, primeiro, né? Porque não havia o regramento, não tinha embora a legislação já é antiga, muito antiga, né? Se a gente pegar 6766, já está dito que não pode, mas enfim, se tratou esse assunto de uma forma muito, muito particular, tá? E toda a sinalização que foi sendo dada era essa, né? De que na excepcionalidade de um empreendimento, que ele teria comprovadamente um ganho ambiental extremamente expressivo, porque tinha previsão de abatimento de carga de esgoto doméstico entre 30% a 50% da carga lançada por Novo Hamburgo, e que não nessas circunstâncias, e tomadas as medidas, né, para que no momento de enchente a estação não fosse, na verdade, invadida, então que teria uma sinalização positiva tanto do Ministério Público quanto o entendimento do Comitê Sinos. E por isto foi feita aquela deliberação específica sobre esse empreendimento, né? Então, eu não vejo como uma boa iniciativa essa questão de deixar a oportunidade de intervenções de interesse público, porque a experiência que a gente tem na Bacia dos Sinos, ela não é muito louvável, né? Às vezes os argumentos vamos acabar com a mata ciliar para botar uma pista de skate, dizendo que a pista de skate é de interesse público. Então, eu acho que a gente tem que ter a cautela quando faz uma deliberação de não abrir brechas que permitam, na verdade, ter depois uma interpretação que não condiz com o tema que a gente está buscando proteger, né? Que já tem legislação de proteção. Então, eu acho que nesse momento a gente teria que fechar essa porta, deixar ela bem trancadinha, né? E, eventualmente, num empreendimento excepcional, bom, a gente faz todo um procedimento específico sobre aquela intervenção. Acho que é temerário fazer isso. É isso. Obrigado, Anderson. Obrigado, Marco. Boa tarde a todos. Bem, a Viviane praticamente esgotou exatamente o que eu ia falar, porque eu lembro, e fica isso nos anais, a reunião que tivemos lá no Ministério Público, depois da reunião da nossa plenária aí na Unicinos, sobre esse assunto da Comusa, onde estava o prefeito de então de Novo Hamburgo, acho que o Udo até estava, tinha muita gente, a Viviane estava, e muita gente da Metroplan, e o Ministério Público tinha negado autorização para continuar o projeto da Comusa. E, bem, o prefeito estava contrariado, sentado do meu lado, e aí, quando deu um intervalo, o cafezinho, eu fui falar com o promotor Ricardo, perguntando se ele teria condições de até reconsiderar se tivesse outras condições, porque o negócio ali era uma questão técnica. E ele disse que sim. Imediatamente falei com o prefeito se ele topava conversar de novo com a promotoria no outro dia, uma reunião no outro dia lá no Ministério Público para resolver esse assunto. O promotor estava disposto a ouvi-lo. E o que aconteceu? Ele aceitou, isso foi dito para todos na hora, e no outro dia teve a reunião, aí eu não participei, porque era da prefeitura com a promotoria, e o assunto andou. O resto a Viviane já citou o que aconteceu, e acho também que se no futuro acontecer alguma coisa muito relevante para a sociedade no geral, que aí vai ser estudado para se abrir alguma exceção,
devidamente considerado as opiniões do Ministério Público, do próprio Comitê Sírios e do Estado e as autorizações todas. Acho que aí esse é o melhor que a gente pode fazer, e a Viviane está certa. Não vamos deixar nenhuma brecha agora. Se aparecer no futuro, vamos estudar o futuro. Muito obrigado. Obrigado, Marco. O Marco acabou de dar um relato de um de tantos episódios onde esse tema foi tratado, seja na nossa CPA, seja na plenária ou até mesmo em reunião específica com a presença da direção da Comusa e, naquela oportunidade, com o promotor da bacia. Como a Viviane disse, isso é algo que já nos remete ao período em que o Ricardo exercia a função. Diante disso, a Lidiane ela já se manifestou, o Bonato, que foi o proponente do acréscimo, ele teve que participar de uma outra reunião. A Lidiane está acompanhando, mas ela já manifestou ali o seu entendimento, né, e pediu, inclusive, a cópia da deliberação. Tenho também essa mesma compreensão, por isso fiz aquela fala ao Bonato, no sentido de que casos excepcionais, como o próprio ditado indica, devem ser tratados na excepcionalidade. E, portanto, acrescentar um item, considerando que dê margem a uma interpretação de abertura, é algo temerário. Portanto, diante disso, eu coloco, né, tendo em vista que a Lidiane já manifestou ali o entendimento dela de que esse ponto não seja acrescentado. Portanto, coloco em votação a deliberação 093 de 2020. Portão votou sim. Nós temos uma abstenção, que é o Rafael, já justificada no início. Pergunto, há algum voto contrário? Zanini vota sim, não estou conseguindo votar no chat. É só se há alguma contrariedade nesse momento. A plenária tem algum integrante que entenda de forma contrária a deliberação apresentada? Em não havendo, né, e tendo uma abstenção, fica aprovada a deliberação de número 093 de 2020. Correto? Então tá, muito obrigado a todos e todas por termos ultrapassado esse ponto. Voltando então agora ao terceiro item da pauta, Magali, por favor, pode compartilhar novamente a tela conosco? Sim, só um momento. Nós temos agora, então, como na sequência da nossa plenária, o tema vinculado ao diálogo com a Metroplan sobre a evolução dos estudos e formulação de diretrizes para regramento da ocupação da planície de inundação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença das técnicas. Só estamos aqui, temos uma representação feminina, não há... me corrijam depois se eu estiver errado, né? As técnicas da Metroplan que estão, e é importante isso, a representação das mulheres em qualquer espaço. Mas acho que eu esqueci do Cláudio. O Cláudio também está presente. Ótimo. Que bom, que bom. Mas o que importa é que a hegemonia está nas mãos das mulheres. Então, o Cláudio agora também certamente tem muito a contribuir com esse debate. Mas só antes que eu inicie, é importante destacar o fato de que esse pedido de reunião com a Metroplan, ele tem várias fontes de provocação. E os municípios, sobretudo a quem compete o licenciamento, esse é um tema recorrente. Nós efetuamos um convite direcionado à superintendência da Metroplan, ao Rodrigo,
e na oportunidade em que eu falei com ele, o indicativo era de que o Pila, que é o diretor de desenvolvimento, ele passaria a acompanhar esses debates, principalmente esse que nós estamos promovendo na data de hoje. Ao falar com o Pila, ele relatou o fato de que haveria, assim como ocorreu, né, 2 reuniões com os municípios que não tiveram a oportunidade e a condição, até do ponto de vista técnico, de acompanhar a apresentação que foi feita a partir de uma reunião provocada pelo MP, em que alguns municípios solicitaram de que pudessem tratar dos seus casos, né, o que não é algo que nós apregoamos de forma individual, mas que pudessem ter um olhar a respeito dos trabalhos que vinham sendo realizados. E, diante disso, teve no dia 3 uma reunião com as cidades de Campo Bom e São Leopoldo, e ontem uma outra reunião com Portão, Novo Hamburgo e Esteio. Nessa oportunidade, o Pila entendia de que contemplava as necessidades esses 2 encontros. No entanto, eu sinalizei a ele de que a plenária do comitê, ela reúne os atores de diferentes caminhos e com distintas responsabilidades e com olhares diversificados sobre o tema, e que, de fato, a plenária ela compõe o espaço apropriado para esse tipo de debate. Hoje, antes de iniciarmos a reunião, eu fiz um contato com o Pila e aí fui informado por ele que ele não estaria presente, infelizmente, por questões de saúde, o que de antemão já registro como algo, né, do qual o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica, na ausência e tendo todo o respeito aos técnicos que estão aqui presentes e que estão se colocando à disposição para fazerem esse debate, mas de que a direção da Metroplan não esteja, de fato, acompanhando. As razões pela ausência do Pila estão justificadas por motivos de saúde. Inclusive, ele disse que, numa outra oportunidade, pode, assim que possível, participar dessa discussão. Mas, evidentemente, é algo que fica como um registro, né, de contrariedade da direção do Comitê Sinos em relação à ausência da direção da Metroplan nessa discussão. E, de uma forma que nós Desculpa, podemos... Anderson. Pois não. É Paula da Metroplan, só para registrar que a nossa diretora Francine, ela se encontra presente. Diretora de Gestão Territorial. Francine, tu és a diretora? Eu sou a Paula, é a Francine de Oliveira Guerra, ela é diretora de Gestão Territorial. Tá bem. Não, eu falo isso, Paulo, pelo fato de que a manifestação do Rodrigo, do superintendente, era de que o Pila faria esse acompanhamento. Não tinha essa informação quanto à presença da Paula. Obrigado, Paulo. Bom, é importante registrar o fato de que esse é um assunto que não teve início em 2020, muito pelo contrário, né? E é importante que o debate que foi constituído ao longo dos anos pelo comitê, ele tenha suscitado de que chegássemos a esse momento, inclusive tendo a condição de estabelecer pontos convergentes, visto que durante um determinado período havia uma discordância, né, de manifestações adversas, e hoje o que se constata, a partir de uma articulação, a partir de debates que se originam, e nós podemos colocar aqui com base num histórico que foi descrito. A Viviane, ela produziu ali, deve ter umas 8 laudas, onde ela sintetiza todas as etapas que nós tivemos nesse debate, desde o ano de 2013, quando da formulação da segunda etapa do projeto Verde Sinos, em que uma das ações previstas estava vinculada ao mapeamento da planície de inundação para a gestão dos riscos, desde a aprovação do Plano de Bacia, em junho de 2004, quando o Programa de Proteção e Minimização dos Impactos Negativos das Cheias, ele estava destacado ali numa ação de zoneamento das áreas inundáveis,
Enfim, nós tivemos, né, com base em muitos momentos de debate, em deliberações que foram aprovadas, que foram acolhidas e teve a participação do Ministério Público nesse entendimento, né? Nós poderíamos aqui passar algumas horas detalhando cada uma das ações que foram destacadas desde esse período, até que chegássemos na data de hoje. Inclusive de reuniões específicas que foram realizadas no ano de 2018, caso não me falhe a memória, deve estar escrito aqui em algum determinado ponto. Mas qual é o objetivo? Então, a Paula, a Cláudio, enfim, a todos os representantes da Metroplan, que vocês possam fazer, nesse primeiro momento, a apresentação desse acúmulo realizado e que, posteriormente a isso, nós teremos aqui a manifestação com base nos debates que foram realizados no grupo do GT da Planície de Inundação, em que o William ele foi designado, né, a partir desse grupo e a partir da representação dos municípios para que faça uma manifestação a respeito desse tema. Nós temos o entendimento de que o estudo ele é fundamental para que tenhamos uma ferramenta de gestão e planejamento para a bacia. No entanto, ainda há alguns percalços que precisam ser superados e, nesse momento, um dos elementos que traz maiores preocupações a todos os atores, ele está vinculado à forma como se dará a normatização e o regramento a partir desse estudo, ou seja, tendo justamente essa preocupação no sentido de ter o olhar para a bacia como unidade de gestão e planejamento e que não fique restrito às decisões tomadas de forma estanque pelos municípios. Diante disso que nós pretendemos realizar o debate na tarde de hoje, e eu já agradeço de antemão aí, novamente, a participação de todos os agentes da Metroplan e deixo agora em aberto para aquele que fará a apresentação sobre esse ponto de pauta. Bom, boa tarde. Sou Paula, da Metroplan. A apresentação vai ser feita em 2 momentos. Eu não estou tendo eu não sou liberada para compartilhar a tela. Oi, Paula, só um momentinho, já te libero, tá? Ela vai ser apresentada em 2 momentos, uma parte por mim e a outra pelo arquiteto Cláudio. A minha é bem sucinta, porque eu já tive, em algumas ocasiões, apresentando esses estudos na plenária, né? Então, eu só vou fazer um resumo do que tivemos até hoje, e aí o Cláudio passa a apresentar algumas diretrizes. Tá, liberei para ti e para o Cláudio. Obrigada. Estão vendo? Sim. Okay. Agora eu perco a visão de vocês. Bom, só um resumo sobre o Plano Metropolitano de Proteção contra Cheias. Ele é composto por 4 termos de compromisso, né? Sendo 2 mais focados local, o Arroio Feijó, Alvorada, Porto Alegre, e o município de Eldorado do Sul. E 2 focados em bacias hidrográficas, né? Que eles têm escopos muito semelhantes, a bacia do Rio dos Sinos e a bacia do Gravataí. Aqui, só lembrando que o nosso escopo hoje é dos Sinos. Essa bacia, esse contrato, ele foi subdividido em 3 etapas para facilitar o andamento e execução dessa temática. A primeira etapa, que foi composta por estudos de concepção e anteprojeto, os termos foram assinados no final de 2012, mas, de fato, só iniciamos em 15. Então, ela foi elaborada entre 2015 e 2018. O comitê, nós tínhamos reuniões mensais, a participação de alguns municípios, o comitê ia a algumas reuniões, eu, por algumas vezes, vinha à plenária para fazer uma apresentação do andamento. Em 2018, quando finalizamos essa primeira etapa,
Fizemos uma entrega da base de dados aos municípios e para podermos iniciarmos a segunda etapa, né? Hoje nós não temos o andamento ainda da segunda etapa, não tivemos autorização de licitar. Essa segunda etapa consiste em estudos ambientais das alternativas linkadas na primeira etapa e depois uma terceira etapa que se chama detalhamento de planos e projetos. Planos visando as medidas não estruturais e projetos visando as medidas estruturais. Então, só lembrando o que foi o nosso escopo da primeira etapa, foi levantamento de dados existentes, né, estudos e projetos que já falavam sobre a bacia, sobre essa temática, pesquisa com moradores, prefeituras e defesas civis municipais. Para dados primários, foi feito um levantamento aéreo fotogramétrico e o levantamento topo batimétrico. Paula? Oi. Posso te pedir uma gentileza? O pessoal está pedindo para colocar em tela cheia. Posso. É que eu não vejo mais o chat, tá, pessoal? Isso, eu sei que tu não está vendo, por isso que eu te interrompi. Melhorou? Sim. Ok. Bom, juntando todos os levantamentos, tanto os dados secundários quanto os primários, foi gerada uma base de dados, né? Geramos as simulações hidrológicas e fizemos o mapeamento das áreas de risco, áreas inundáveis. Lembrando aqui que esses mapeamentos nunca foram o nosso produto final desse estudo, né? Esse estudo não tinha essa temática de fazer mapeamentos de áreas inundáveis. Nós tínhamos o objetivo de criar esses mapas para verificar quais as áreas teríamos que fazer algumas intervenções para a minimização do efeito das cheias, seja elas intervenções estruturais ou não estruturais. Então, nosso objeto final seriam alternativas para a minimização do efeito das cheias na bacia do Rio dos Sinos. Salientando aqui, hidrologicamente, a bacia toda foi estudada, né? Só que o escopo de mapeamento e intervenções eram sobre o Rio dos Sinos e os afluentes que sofriam remanso. Então, hoje nós não temos um mapeamento de toda a bacia, mas sim do Rio dos Sinos e dos afluentes, com o impacto de remanso do rio principal. Um resumo aqui das alternativas propostas, né? Que como não é o nosso foco, não seria as alternativas, mas só lembrando que foram propostos 3 cenários. O cenário 0, que é o não fazer nada, né? Então, a bacia continua sem nenhuma intervenção. A gente pôde fazer um custo de prejuízo que a bacia teria ao longo de 30 anos. Esse prejuízo em 2017, que foi a data do levantamento financeiro, era de 7 bilhões. Temos o cenário 1, que seria o cenário chamado medidas não estruturais, né? Que teriam composto por sistema de monitoramento e alerta, zoneamento de áreas inundáveis, e também a gente fala de um seguro de cobertura, porque o consórcio que realizou o estudo fez uma proposta para isso. E o cenário 2 seria o cenário de alternativas estruturais. Então, além de todas as medidas não estruturais, teriam algumas obras de diques, sistemas de bombeamento. Eu vou descompartilhar e compartilhar aqui um outro programa, só um minuto. Vocês conseguem ver o mapa? Sim. Bom, então, hoje, o que nós temos que levar em consideração seria o mapeamento gerado no C0, porque nós não temos definido hoje nem pelo zoneamento e nem pelas obras estruturantes. Nós não zoneamos e nem estamos construindo obras. Então, o nosso cenário de utilização para esse momento está sendo C0, com tempo de recorrência 100 anos, que nós tivemos mapeamento de 5, 10, 25, 50, 100 anos, né? Então, o nosso pior cenário seria em relação ao nosso 100 anos do C0, tá? Eu só estou aqui compartilhando com vocês como ficou o nosso mapa, tá? Para a Bacia dos Sinos. Ele está subdividido em função de não ter sido feito um levantamento, não ter sido mapeado na sua totalidade, apenas aonde tinha influências
significativas em região urbanizada, tá? Agora, deixa eu voltar aqui, só um minuto. Agora eu só vou passar para o último slide aqui, só um pouquinho. Então, como o Anderson comentou, a gente teve algumas reuniões sobre isso. Nós iniciamos com a Bacia dos Sinos em março desse ano, 2020. Nós fizemos no início de março com os municípios do Baixo Sinos e com Alto Sinos. Para dia 18, 15 de março, estava previsto o Médio Sinos. Em função de toda a pandemia, paralisações, a gente suspendeu esse contrato e só retomamos, e até nos organizarmos e ver que poderíamos fazer dessa forma que estamos fazendo hoje, levamos algum tempinho. Então, o Médio Sinos foi feito em final de julho, que foi a reunião que o Anderson comentou que algumas pessoas não conseguiram ter acesso, né? Então, repetimos esses encontros na semana passada e ontem com os municípios que estavam faltando. Eu só trago aqui um resumo do material entregue para os municípios em final de 2018. Dentro do CD vai ter uma pastinha chamada Geodatabase, né? Que quando iniciamos essas conversas com a promotora Ximena e foi iniciado essas rodadas de reuniões, né? Foi com o intuito da gente nivelar conhecimento. De todos nós estávamos falando do mesmo mapeamento, dos mesmos dados, né? Então, só salientando onde podemos encontrar aquele mapeamento que eu mostrei. Seria no SIG-Sinos, dentro de Mancha, dentro do C0, que é o cenário que nós vamos utilizar hoje. Dentro desse cenário existem três pastinhas, contorno, profundidade e velocidade. Aquele mapeamento que eu mostrei foi o shape sobre os contornos que eu abri, tá? E dentro deles também a gente pode encontrar com diversas profundidades e velocidades. Bom, eu tinha isso para trazer para vocês, assim, um resumo do que nós temos até então, que dá um balizamento para a apresentação do Cláudio. Obrigada e fico à disposição. Acho que melhor depois que a gente fizer uma apresentação geral, Anderson, a gente conversa, pode ser assim? Sim, Paula, pode ser, não há problema. Tu havia dito que teria um outro colega da Metroplan ainda. Seria o Cláudio. O Cláudio já está habilitado. Oi, Cláudio, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite para participar dessa reunião aqui do comitê. E já preciso, nesse primeiro momento, colocar duas dificuldades que nós estamos tendo nesse momento agora, tá? Primeiro que eu me conectei à reunião antes mesmo dela iniciar e fiquei aguardando o início sem problema nenhum. Quando eu minimizei a minha tela para poder localizar arquivos aqui no meu desktop, eu não pude, de pronto, retornar à tela por alguma dificuldade, algum problema existente aqui, ou no meu computador, ou na plataforma, não sei. Eu tenho receio que, se eu fizer isso novamente, eu não consiga retornar com o material para ser apresentado. Essa é uma dificuldade. A segunda dificuldade é que nós fomos convocados para uma reunião às 15h30, a engenheira Paula e eu, pelo superintendente, em função do zoneamento ecológico econômico do Estado, e precisaremos nos ausentar. Portanto, nós temos aí pouco mais de 20 minutos para poder prestar nossa colaboração nessa reunião de hoje. Então, eu quero fazer uma fala, eu não vou apresentar o material gráfico, esse material está disponível no site da Metroplan, de forma muito didática, muito explicada, e eu passo o link depois para vocês, até o final dessa tarde, eu passo o link para enfim, para os organizadores da reunião, certo? Eu queria fazer dar uma contribuição rápida, sucinta, mas eu acredito que vai ser de fácil entendimento. Tá? Bom, eu sou arquiteto urbanista, trabalho na Metroplan, vinculado à Diretoria de Gestão Territorial, temos presente aqui a nossa diretora Francine.
e uma das atribuições dessa diretoria é fazer análise prévia dos loteamentos na região metropolitana de Porto Alegre. Isso é feito com respaldo na legislação federal e estadual e provimentos da Corregedoria Geral de Justiça. A figura da anuência prévia, que corresponde a esse exame, necessariamente avalia os empreendimentos com base na legislação urbanística do Estado e na legislação urbanística de cada município. Com a conclusão do trabalho do Plano Metropolitano de Proteção contra Cheias, passamos a receber um insumo importantíssimo para essas análises, que é a informação das áreas passíveis de inundação na região metropolitana de Porto Alegre. Portanto, os projetos que têm a sua análise iniciada, logo nós vamos verificar se há uma sobreposição desses loteamentos ou desmembramentos ou condomínios, se há uma sobreposição desses projetos com as manchas de inundação. No momento que há uma sobreposição, acende-se um sinal de alerta. Por que isso? Porque com a questão do risco, do comprometimento, do risco à vida, do comprometimento ao patrimônio, uma série de outros impactos, e de conhecimento que o Ministério Público teve dos resultados do trabalho, foi emitido por parte do Ministério Público uma recomendação bastante radical, entre aspas, digamos assim, de que não se poderia aprovar qualquer tipo de parcelamento do solo que fosse atingido pelas manchas de inundação. E isso, bem verdade, também está explícito na legislação, na Lei Federal 6766, na Lei Estadual 10.116. Muito bem, nós logo nos deparamos com a dificuldade que encontraríamos para enfrentarmos os casos de urbanização consolidada, ocupação consolidada, casos que envolvem direito à propriedade, casos que envolvem a questão da proteção ambiental, enfim. Nós, então, procuramos categorizar o conjunto já de mais de 20 processos que haviam ingressados na Metroplan para análise em tipos específicos representativos dessas diversas situações. E público esses casos, dizendo que seria muito difícil, né, com base nos preceitos constitucionais e na própria legislação, a Metroplan indeferir um desmembramento, por exemplo, de que estivesse já totalmente ocupado, ou seja, uma área com proposta de subdivisão em poucos lotes, já totalmente densificada, em área atingida pela mancha de inundação, não pela passagem, pela zona de passagem de cheia, mas por uma zona de restrição, ficaria muito difícil, né, se argumentar, uma vez que também não haveria recursos para a remoção dessas pessoas, ficaria muito difícil para a Metroplan argumentar o indeferimento a esses casos, né? Então, esses casos seriam, digamos, autorizados exclusivamente para o registro de propriedade desses imóveis, desses terrenos já totalmente consolidados. Este é um caso. No outro extremo disso, nós teríamos as áreas que foram solicitadas a análise em locais, em glebas desocupadas, atingidas pela mancha de inundação, e havendo projeto explícito, um projeto de desmembramento, de loteamento ou de condomínio para essas áreas. Bem, atendendo ao que o estudo preconiza e as diretrizes que já são perfeitamente entendidas por parte dos especialistas nesse tema das águas, as áreas que ainda estão desocupadas e que são atingidas, elas não podem sofrer um processo de aterramento de forma individual, porque isso impactaria no entorno e no restante da comunidade, da sociedade, receberiam esses impactos. Portanto, essas áreas, nesse primeiro momento, pelo menos, elas teriam uma manifestação de indeferimento por parte da Metroplan. Nesses casos, muitas vezes, os empreendedores argumentam de que eles teriam recursos para aterrar as áreas, que eles teriam recursos para até construir diques
individuais de proteção específica, e isso está totalmente contraindicado pelo estudo. As barreiras de proteção ao extravasamento dos rios, elas só podem fazer parte de obras estruturais devidamente licenciadas, consensuadas entre Estado e municípios e órgãos ambientais. Portanto, as iniciativas individuais, até o presente momento, estão proibidas, estão vedadas. Então, esses casos receberiam um indeferimento por parte do nosso setor, uma recomendação de indeferimento por parte do nosso setor à direção da Metroplan, que, em última análise, é quem se manifesta formalmente com relação a esses pedidos, não é? Bom, nós temos um outro grupo de caso de áreas somente parcialmente atingidas pela mancha de inundação. Por óbvio, a parte das glebas que estão livres da inundação e atendem outros requisitos legais e urbanísticos, elas poderiam ser ocupadas, não é? Então, nesses casos, existe uma subdivisão, existem duas categorias. Um caso em que essa parcialidade ela é reservada, a parcialidade da parte atingida, né? Ela é reservada para uma área de proteção ou, na melhor das hipóteses, para uma área exclusiva de lazer e de recreação, onde não há permanência prolongada de pessoas. Nesses casos, o empreendimento, o projeto do loteamento resguardando os lotes para a área que não é atingida, poderia, sim, mediante determinados condicionantes, observações, poderia ser objeto de uma autorização por parte da Metroplan, uma anuência prévia por parte da Metroplan. O outro caso são áreas que são parcialmente atingidas pela mancha de inundação, mas o acesso para essa área que não é atingida, ela se dá por uma parte que é inundável. Dependendo da proporção dessa parte inundável, ela poderia ser objeto de um projeto de engenharia de elevação de acesso, de modo a não barrar a passagem das águas. Então, nesse aspecto, não se estaria transferindo impactos, né, para o entorno, mediante um projeto bem elaborado e devidamente avaliado pelo município e pelos órgãos que têm a competência de fazer essa avaliação. Então, esses casos também poderiam ser, eventualmente, objeto de uma autorização da Metroplan mediante observações e condicionantes. Uma outra categoria que chega até nós, uma outra situação que chega até nós, é o caso das extinções de condomínio de glebas totalmente atingidas pela mancha, né? Num primeiro momento se apresenta como um caso grave, né? Mas são glebas totalmente desocupadas e são casos que chegaram até nós referentes à dissolução de sociedades, né? Empresas onde havia coproprietários de glebas e que estão se dissolvendo e que cada um dos sócios precisa ficar com o seu quinhão de patrimônio e poder registrar essas glebas em seu nome. Tão somente para isso, uma vez que o termo de anuência prévia da Metroplan ele é levado ao registro de imóveis, sem esse termo de anuência prévia na região metropolitana, o cartório de registro de imóveis não está autorizado a registrar. Então, nesses casos, seria autorizado tão somente o registro das glebas individualizadas, sendo vedado qualquer projeto que, porventura, em sequência, pudesse ser apresentado para a ocupação dessas áreas, não é? Bem, e, finalmente, um caso que uma situação que nos foi colocada pelo próprio Ministério Público e que nós, obviamente, concordamos com isso, que diz respeito ao fato de que o estudo não elaborou o desenho, a delimitação das manchas de inundação para todos os cursos d'água incidentes nas respectivas bacias. Muito embora o estudo, sim, a Paula já mencionou isso, tenha levado em consideração todo o regime hídrico, todos os fluxos provenientes também desses cursos d'água. Apenas que, como o objetivo do estudo não era, o objetivo principal do estudo não era chegar a um desenho definitivo da mancha,
vários cursos d'água, vários arroios, alguns, principalmente na bacia do Gravataí, foram contemplados com a mancha, mas muitos não foram. Então, as áreas que chegarem para análise na Metroplan e que estiverem à beira desses cursos d'água, a Metroplan vai adotar como procedimento consulta às prefeituras municipais, aos órgãos estaduais que lidam com esse tema e a outros eventuais estudos que existam, que porventura registrem historicamente, que tenham registrado historicamente o extravasamento desses cursos d'água. Então, esses processos eles estão em andamento na Metroplan, mas eles precisam aguardar a manifestação. Se não houver se não houver uma manifestação dizendo se há esse registro histórico, nós entendemos que não teremos elementos concretos, objetivos, para indeferir esses casos, né? Uma vez preservadas as faixas de APP, de acordo com o Código Florestal e com a normativa ambiental, não há como impedir, uma vez que não temos, né, depois dessa consulta, não se evidencia elementos concretos para o indeferimento ou para uma parcialidade somente da autorização. De um modo geral, dessa maneira como nós estamos conduzindo o trabalho de análise na Metroplan, por orientação da diretoria da Metroplan. O superintendente da Metroplan tem uma preocupação em alinhar, digamos, em atender, em procurar trabalhar em correspondência com o Ministério Público, com os demais órgãos, com o Comitê Sinos, no sentido de que a gente procure daqui para frente fazer o detalhamento dessas manchas de inundação em escala mais compatível com a expansão urbana dos municípios, uma vez que essas manchas foram delimitadas numa escala geográfica, numa escala mais ampla, e precisam do refinamento com base em conhecimento técnico especializado, enfim, para que o objetivo lá na frente, né, seja cumprido, que é de incorporação das manchas de inundação e das outras áreas de restrição à ocupação nos planos diretores dos municípios. Isso vai fazer com que os fluxos de análise, todos os procedimentos tenham uma tranquilidade maior aí no seu desenvolvimento. Acho que, de um modo geral, é isso que nós colocamos nas apresentações anteriores, tanto com a presença do Ministério Público, como com a presença mais recente agora dos municípios da Bacia dos Sinos. É isso que eu gostaria de dizer para vocês e me colocar à disposição. Cláudio, muito obrigado mais uma vez, foste extremamente didático na tua fala, né, nos permitindo ter um olhar e um entendimento muito melhor sobre o tema, né? Agradecendo também a Paula e lamentando profundamente o fato de que vocês terão de se ausentar agora a partir das 15h30. Anderson, desculpa te interromper, mas a nossa reunião foi suspensa, vai ser adiada. Vamos poder permanecer mais um pouco. Então, poderemos permanecer sem problema e com prazer. Ah, tá bem. Então tá, muito melhor assim. Muito obrigado. Deixa eu Anderson, também. Cláudio, deixa eu só meter o bico para complementar a manifestação do Cláudio. Nós recebemos, tá, essa apresentação que tu fazes com detalhamento das recomendações técnicas, tudo isso que tu está reportando agora e que tu não teve condições de botar na nossa tela, nós recebemos, tá? E eu posso, depois de terminar a reunião, amanhã, eu posso transmitir para todos os que participaram da nossa reunião esse conteúdo, porque ele está bem didático, vocês, enfim, recebemos pelo Ministério Público, tá? Então, tua fala, ela tem esse conteúdo, nós disponibilizamos já após, eu acho que o terceiro encontro com os municípios, nós distribuímos para os membros da plenária do Comitê Sinos, mas nós podemos também agora transmitir para os participantes dessa reunião, porque aí a tua fala ela fica complementada com as imagens, aquelas que vocês produziram. Tá? É isso que eu queria contribuir. Ok. Certo, então. Nós já temos aqui uma inscrição, mas antes de abrirmos para as inscrições, eu vou pedir que o William, conforme nós falamos no início, ele possa fazer a apresentação com base no debate que nós acumulamos nesse último período,
William, podes iniciar? Boa tarde a todos. Eu só não estou liberado também para fazer a apresentação, se puder me liberar. Oi, William. Sim, eu tenho ela aqui, mas eu só te libero, só um momento. Eu prefiro liberar, porque aí eu vou passando de acordo com o que eu vou Claro. falando. Uhum, só um momentinho. Após a fala do William, portanto, nós abriremos uma rodada de inscrições, tá certo? Sendo que a primeira o Rafael já manifestou interesse. Tá liberado, William. Certo, está compartilhando? Por enquanto, está compartilhando a sua tela, a gente vê o presidente do Comitê Sinos. Uhum. E agora? Agora sim. Isso. Ótimo. Então tá. Bom, boa tarde a todos. Para quem não conhece, eu sou o William, sou secretário do Meio Ambiente de Esteio, né? E nós participamos de um grupo aqui, junto com o Comitê Sinos, onde a gente tem feito alguns debates em relação a essa questão da planos de inundação. Depois o Viviane me corrige, mas acredito que já fazem uns bons 2, 3 anos que a gente vem conversando sobre esse tema, tentando dialogar e criar iniciativas para que a gente possa avançar, né? Nós reconhecemos a importância do estudo da Metroplan, né, sobretudo no que diz respeito a fornecer uma ferramenta importante, uma base de estudos bastante robusta, né? Por mais que, como os próprios técnicos destaquem, ele tem uma situação de escala que, por vezes, vão passar a ter determinados problemas. Novo Hamburgo reporta muitos problemas, Cará reporta problemas. Cada município vai, ao chegar na sua escala mais local, verificando algumas questões, algumas mais discrepantes, outras menos, mas, do ponto de vista regional, a gente reconhece essa importância, né? E essa robustez dos dados. Mas qual é que agora entra o cenário? Porque quando se entra num cenário de soluções, né, a proposta que a Metroplan tem são, no mínimo, 7 bilhões de investimento. E a gente sabe que, num cenário de médio a longo prazo, isso não se resolve tão cedo, né? Então, a gente vem discutindo, dialogando para que, a partir do que a gente tem de informações hoje, a gente consiga trazer diretrizes, né, e um arranjo, um arcabouço para que a gente possa avançar, uma vez que o próprio Código de Meio Ambiente Novo reconhece da possibilidade de se fazer determinados planejamentos de uso nessas áreas, desde que sempre preservando a vida, sempre preservando as faixas de vazão e sempre evitando a transferência dos danos e dos riscos, né? Então, o que a gente está pretendendo com esse grupo e com essa discussão que a gente está trazendo hoje, né, é tentar propor a definição ou identificar uma estrutura organizacional para elaborar coletivamente, né, e implementar e coordenar uma política de gestão de risco e de dano da planície de inundação do Rio dos Sinos, e de normativas que tragam essa segurança jurídica à comunidade local e aos procedimentos de licenciamento nessas unidades municipais. Por quê? Porque se de um lado a gente entende a importância de se barrar o avanço, né, em áreas de expansão urbana, ou ainda não urbana, mas que tem essa pretensão, em áreas, sobretudo de faixa de passagem de cheia, ou ainda desocupadas, de outro nós temos áreas que já estão consolidadas e já têm situações muito claras que sofrem desses problemas. E os licenciadores municipais são instados diariamente a se posicionar frente a isso. Então, nós nos colocamos numa seguinte situação. Existe um vácuo, uma vez que a proposta da Metroplan é congelar a área no pior cenário existente, que é o cenário zero, em um tempo de recorrência de 100 anos, ou começa a se licenciar com determinados riscos e sem ter uma determinada segurança de que aquilo vai adiante, uma vez que pode ser judicializado e podem ser impostas, inclusive, penalizações em torno disso. Então, a nossa ideia é, com responsabilidade, com consciência, mas, sobretudo, de forma pactuada com as esferas estaduais, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista urbanístico, com as esferas municipais e com o Comitê de Bacia, que é quem detém, né, a prerrogativa de discutir essa situação do balanço hídrico dentro da bacia, tanto que está no próprio plano de bacia, né?
Então, o que a gente, dentro dessa discussão, são resumos, tá, pessoal? São diretrizes, são linhas, e depois a gente quer ouvir vocês para poder avançar nesse tema. O que a gente levantou, assim, resumidamente, da proposta de trabalho a partir daqui? Primeiro, o que a gente quer reconhecer? A planície de inundação como área de baixio e que regula o equilíbrio hidrológico do curso da água, onde fluem as águas de enchente quando ocorrem cheias, né? Reconhecer que é conteúdo do gerenciamento dos recursos hídricos e, consequentemente, da pauta do Comitê de Bacias, este debate. E também reconhecer que é de competência do município decidir sobre o uso e o parcelamento do solo e o licenciamento de empreendimentos, não sem levar em consideração esses outros elementos, né, regionais que a gente está debatendo. Então, são premissas que a gente está trazendo para poder botar em pauta e poder avançar nessa discussão, né? Obviamente, esses sistemas de licenciamento têm que observar os sistemas nacionais de meio ambiente, de unidade de conservação, de recursos hídricos e demais esferas que estejam entrelaçadas com essa discussão, né, das áreas de inundação e dos riscos. Também o Código Civil de Defesa Civil, né? Afinal de contas, as inundações é para proteção contra danos à vida e ao patrimônio, né? E a partir daí a gente trabalhar com dois elementos. O preventivo, que evita o dano, né? E, portanto, de certa forma, é o que o Ministério Público, é o que o Metroplan vem tratando, mas também do ponto de vista corretivo, né? Na medida em que se propõe alternativas de minimização dos efeitos, mas não só aquelas macro-alternativas, alternativas que deem conta do cotidiano que a gente tem de áreas já estabelecidas, e que a gente tenha a garantia de que ou não são exatamente da maneira como está posta no estudo, por questões de escala, ou que determinadas medidas, não necessariamente individuais, mas locais, possam, né, não só proteger essas áreas, como garantir que esses impactos não vão ser transferidos ou não tenha um impacto de forma significativa. Sempre levando em consideração que a proteção da vida é a prioridade, né? Então, a gente não está deixando de levar isso em consideração, mas o que a gente está trazendo é que, em inúmeras situações de inúmeros municípios, no local, a gente percebe que há situações consolidadas que seriam passíveis de determinadas medidas que não transfeririam impacto, né? E que, portanto, a gente pode dialogar dentro dessas premissas de prevenção e de correção, né? Medidas mitigadoras, né? Dentro disso, né, a ideia é tentar entrar em acordos e pactuações, né? Onde se define os limites da planície de inundação, né? Aqui está colocada a franja, né, sobretudo, porque são essas questões de escala que a gente estava discutindo, a serem definidos tecnicamente pelos municípios, né, juntamente com o Comitê de Bacias e juntamente com a Metroplan. E que isso passe a ser incorporado, passe a ser integrado na hoje chamada mancha de inundação que está proposta pela Metroplan, né? Então, essa é uma das pactuações que a gente está propondo. Além disso, né, a ideia é que a gente consiga fazer uma convergência de instituições e iniciativas, né, nas áreas que ocorram essas situações na mesma área geográfica, né? Essa cooperação tem que se dar através da definição de atribuições e papéis, né? Então, a gente, a partir desse arranjo, dessas reuniões, dessa discussão, a gente conseguir deixar claro qual é o papel de cada um e como a gente vai avançar nisso, né? E, consequentemente, chegar à formulação de normativas para regular diretrizes gerais, né? A ocupação da planície de inundação em perfeita articulação com as demais secretarias de Estado e respectivas estruturas que lhes são subordinadas, né? E aí, aqui, a gente quer trazer um elemento, porque a gente entende que o papel da Secretaria do Meio Ambiente ela é fundamental nesse debate, nessa regulamentação, uma vez que o próprio Código de Meio Ambiente reconhece isso, e uma vez que ele pode trazer, dentro dessa lógica do planejamento da bacia, da recuperação das bacias, consolidando, como a Viviane já destacou, essas questões do banhado, que são fundamentais, né? Pode compilá-la, pode articular essas diversas dimensões ambientais e urbanísticas dentro de diretrizes, zoneamentos que sejam claros e que sejam passíveis de serem aplicados pelos municípios, porque esse é um debate que toda e qualquer atividade, ou pelo menos que tenha um significativo impacto, por mais que ela seja considerada de impacto local do ponto de vista do licenciamento,
né, ela pode ter impactos a nível regional. Se a gente pegar na área de efluentes, se a gente pegar na área de emissões atmosféricas, para citar 2 exemplos claros do ponto de vista ambiental, não há dúvidas que uma emissão atmosférica não respeita limite municipal, né? No entanto, existem diretrizes ambientais claras que permitem os municípios a regrar como vai se dar, quais são os limites que a gente vai permitir, quais são as estruturas, quais são as técnicas e restrições que nós vamos estabelecer para esses empreendimentos. Então, acho que a mesma coisa a gente tem que buscar do ponto de vista do recurso hídrico, né? É reconhecer a dimensão territorial mais ampla, regional, e aí reconhecer a unidade de bacia como elemento regional a ser observado, mas dar a segurança para que esses empreendimentos locais, né, possam observar isso e, na medida do possível, se for fora, obviamente sempre tratando fora da área de passagem de cheia, né, na área de vazão, essa não nem se discute, mas sobretudo naquelas áreas de baixo risco e nas áreas de restrição de uso, a gente tenha diretrizes claras para que a gente possa aplicar, sob pena de não ter que ficar a todo momento, né, colocando os licenciamentos ambientais e urbanísticos numa situação de judicialização constante das suas decisões locais. Então, com isso, reconhecer a soberania da prevenção do risco e da vida humana, mas também dos entes responsáveis pelos seus licenciamentos, que nesses casos são os municípios ou a gestão estadual, né? Então, há, né, essa visão por parte desse grupo que discutiu, a gente está promovendo isso, e a ideia é trazer para dentro do comitê esse debate de propor uma criação de uma estrutura, enfim, que possa então dar o passo adiante, mediante o que já foi apresentado e que nós já temos por parte dos estudos da Metroplan, começar a criar ferramentas de segurança jurídica e de articulação institucional supralocal, né, respeitada a autonomia de cada município, mas que o município tenha uma autonomia sempre olhando para os seus vizinhos e sempre olhando para a bacia do Rio dos Sinos. Tá? De forma resumida, é isso, né, que eu vim trazer em nome do grupo de municípios, de técnicos vinculados aí ao Comitê Sinos, que fizeram esse debate, e aí está posto para debate e agradecer o espaço, tá, pessoal? William, muito obrigado pela tua apresentação. Vamos abrir, então, agora uma rodada de inscrições. Tá? Eu considero que o mais apropriado é que nós possamos ter, nesse primeiro momento, algumas manifestações da plenária e, por fim, então, os técnicos da Metroplan nos possam esclarecer alguns pontos. Eu ainda sigo na tua apresentação aí, William. Tá meio... Isso, obrigado. Anderson, talvez dá oportunidade para os representantes dos municípios que participaram justamente da elaboração dessa... Primeiro participaram do debate, né? A gente teve 2, 3 debates só agora. Tem 2 anos que nós estamos discutindo isso entre os municípios. Eu vejo... Na minha tela eu só vejo o Borges. Quem mais? Eu vejo o Marco, o Zanini, a Rejane. Tudo não está conosco? O Zanini, sim. Que eles também pudessem complementar, talvez, a fala do William, né? Porque eles participaram da construção dessa apresentação. Eu não sei nem se eles querem, mas eu acho que antes do debate, talvez oportunizar, né? Que eles também possam se manifestar. Essa apresentação do William, ela partiu dessa construção coletiva, né? Mas tenho concordância com a proposta, Viviane. Darcy, posso ajudar? Vamos ajudar, então? Por favor. Está me ouvindo? Sim, só estou vendo a tua boca aqui. Te posiciona na câmera. Eu quero cumprimentar o Anderson do comitê, a Viviane, os técnicos da Metroplan, pela participação. Parabenizar o William, né, que fez uma boa síntese desse acúmulo que vem tendo, principalmente no nível da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, debatendo em várias instâncias aí do Secretaria de Meio Ambiente, da ANAMA, também debates no nível da ABS, da SEMAI, né, o Anderson também participa da SEMAI.
Esse é um debate que passa para todas as entidades envolvidas com o tema do meio ambiente. E, Anderson, nós estamos discutindo a questão de meio ambiente. Recursos hídricos é meio ambiente, né? Então, essa parte de organizar, estruturar os licenciamentos ambientais, eles estão no âmbito do meio ambiente. Aí, nas reuniões que nós fizemos, nós sempre lembramos, né, a estrutura do meio ambiente no Brasil, como é que ela se organiza, né? Primeiro, é um sistema mais antigo do Brasil, é de 1981, que ele foi progressivamente aprimorado. Aprimorado em 97, se incorporou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, logo adiante foi o Sistema Nacional de Conservação, mas, no entanto, todas as atividades, seja de cadastramento, licenciamento, funcionamento, gestão, elas se dão no nível do CONAMA, das resoluções do CONAMA, né? Então, elas estão no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Os demais sistemas trabalham e atuam articuladamente com o SISNAM. Então, essa síntese que o William fez foi muito prudente, né, necessária para estabelecer o local desse debate, né? E fortalecer o Sistema Nacional de Recursos Hídricos é fortalecer o Comitê da Bacia e fortalecer também as secretarias municipais de meio ambiente, que é onde o problema aparece, né? É no município que o problema está aparecendo. E aí, então, isto a gente faz uma analogia, né? A transposição do Rio São Francisco, quem definiu as diretrizes foi o Ministério, o IBAMA fez a licença, no Estado, as atividades de impacto estadual é o CONSEMA que estabelece, e a FEPAM autoriza, licencia, organiza, estrutura o licenciamento ambiental a nível estadual, e no âmbito municipal, os municípios. Então, não está bem definido, né, isso. E o trabalho da Metroplan é um trabalho de referência. Agora, quem estabelece as normas é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, articulado com os outros dois sistemas. Obrigado. Obrigado, Darcy. Borges, queres fazer algum comentário? Borges é bom. Vou conectar aqui, Anderson. Estão me vendo aí? Sim. Tá. Eu só quero retomar um pouquinho e puxar um pouco o que o William disse, tá? Para ponderar que essa discussão toda surgiu no momento em que justamente se percebeu, a partir do trabalho que foi feito pela Metroplan e anteriormente pelo professor André Bulhões, que se percebeu justamente o seguinte, que nós temos um grande mapa de operações onde as coisas acontecem, tá? E que justamente a bacia passa a ter uma importância estratégica na questão do planejamento, e assim é que nós precisamos encarar a partir de agora o que acontece. A partir disso, nós temos já nos reunido, como diz a Viviane e o William, faz 2 anos que a gente trabalha em relação a se buscar algumas soluções, e chegamos a um ponto em que se julgou fundamental, porque hoje, veja bem, hoje na questão do planejamento de bacia, não existe um órgão de características de planejamento estadual que cuide da bacia. Nós temos a Metroplan cuida da região metropolitana, né? E nem todos os municípios da bacia pertencem à região metropolitana, tá? Mas é preciso extrapolar um pouco isso. E com base nisso, então, nós chegamos à conclusão de que é preciso se estabelecer um fórum de debates para se encontrar uma solução e para se buscar algum tipo de regramento que seja de padrão de excelência, apoiado, evidentemente, em resoluções, em uma legislação, ou seja, num arcabouço jurídico, mas que seja orientativo e sirva de diretriz para todos os municípios. Uma cartilha que oriente os municípios de a maneira de bem fazer. Tá? Evidentemente que o sistema de controle que está posto serve muito para isso, essa questão de submeter os parcelamentos de solo à anuência da Metroplan, etc., etc., tem esse fundo, tem esse viés. Mas ele é um sistema de controle, ele não é um sistema de gestão. Certo? Então, nós estamos estabelecendo previamente um sistema de controle, onde nós poderíamos, antes disso, ter um sistema de gestão. Tá? Através disso, através de uma cartilha de orientações que
evitasse que esse tipo de problema tivesse que ir a controle. Ou seja, se eu tenho um manual de diretrizes que estabelece o que pode, o que deve ser feito, tá? Me parece que o problema pode ser resolvido na própria origem, da segurança jurídica que o município precisa para ele mesmo glosar ou fazer a crítica do que está posto, sem ter problema, como diz o William de forma muito apropriada, de nós enfrentarmos aí um caminhão de judicialização, às vezes por detalhes muito pequenos, que podem ser controlados e podem ser reparados no próprio município. Né? Então é isso, Anderson e grupo. O que os municípios têm buscado e têm contado com o apoio do comitê de instrumentalizar é o seguinte: nós temos estudos muito bons, mas estudos são técnicos, tá? Eles são apoio para planejamento, mas nós precisamos de alguma coisa política. Nós precisamos estabelecer uma política que seja uníssona em toda a bacia. Trancou um pouco teu áudio aqui, Borges. Borges, não sei se tu estás nos ouvindo, mas acabou bloqueando. Acho que para todos nós, né? Alô? Estás me ouvindo, André? Estão ouvindo? Bloqueou ali a tua fala. Bloqueou? Isso. Deixa eu tentar. Congelou a imagem. Ah, então eu não sei o que fazer. Deixa eu recarregar aqui a página, ver se... Estamos te ouvindo agora. Agora ficou bom, agora voltou. Agora estamos te ouvindo. Bloqueou a imagem e som. Eu acho que ele acabou saindo, né? Saiu da conversa. São as coisas desse ambiente virtual. Marco, olha só, eu vou te atender agora porque tu tá levantando o dedo, mas escreve no chat, pelo amor de Deus, que eu não tenho como ver todas as telas aqui, tia. Tem o Rafael e o Diego inscritos. Se não escrever ali no chat, eu não tenho como saber. Agora eu, por acaso... Voltei? Voltou, vamos lá, Borges, só para... Tá, não, eu vou dizer rapidamente, acho que já me estendi até um pouco mais do que seria necessário. Tá? Então, sintetizando é isso, nós estamos buscando, junto com o comitê, estamos buscando construir coletivamente uma solução que nos leve para alguma instituição do Estado e que essa instituição possa servir como base para se estabelecer uma política de gestão de empreendimentos dentro da planície de inundação e, em última análise, do aperfeiçoamento da própria bacia hidrográfica. Muito obrigado pela atenção. Certo, Borges, obrigado. Eu vi aqui pelos participantes, o Udo não está conosco, né? Não está acompanhando, né? Fernando, enfim. Caso alguém ainda que integrou o trabalho que desenvolveu esse debate queira fazer uma fala, nós vamos partir agora para as inscrições que constam ali no chat, tá bem? Anderson, tem o Marco, que participou do grupo, tá? O Fernando, ele pediu escusas, ele, enfim, teve o falecimento do pai dele hoje, então ele está ausente por essa razão. E como eu participei do grupo, eu também queria fazer um comentário, e aí depois, sim, né, que a gente pudesse ter a fala do Rafael, do Diego. Eu puxaria o Marco para frente, porque ele participou do grupo. Tá. Só lembrando, né, o fato de que esse emaranhado de legislação que nos coloca numa condição de fragmentação tanto legislativa quanto administrativa, ele, por vezes, ele se depara em situações como essa que nós estamos presenciando. Ou seja, os técnicos nos seus respectivos municípios têm que ser praticamente um operador do direito para poder recorrer a tantas legislações que falam sobre o mesmo assunto ou que são complementares, mas que, por vezes, para que eles tenham segurança no seu trabalho, estão expostos a todas essas situações. O que se pretende aqui é que se constitua uma normativa, que se tenha uma regulamentação desse processo, a fim de poder garantir o desenvolvimento da região, né, mas de uma forma segura para a população, uma forma que permita aos técnicos que possam ter um olhar do ponto de vista dos seus licenciamentos da maneira como se deve. E aí nós estamos nesse momento, conforme o que foi dito já pelo William, pelo Darcy e pelo Borges, sinalizando no sentido de que a SEMA venha absorver
essa função. Tá? E aí nós podemos até abrir um outro ponto de debate, que não é o propósito desse momento, mas uma próxima oportunidade para que a gente possa, de fato, constatar o quanto a não constituição de uma agência de bacia, né, para as bacias aqui no Rio Grande do Sul, ela acaba expressando essa dificuldade, né? Possivelmente nós teríamos aí sim uma esfera administrativa que pudesse dar suporte a esse tema. Começo então, Viviane, e posteriormente o Marco. Ou, desculpa, Marco primeiro, né? Que o Marco... É que, Marco, tu levanta o dedo, querido, e daí eu não consigo ver todo mundo. E daí, daqui a pouco, não é que eu estou te cortando, é que eu não te vejo. Por isso, peço que se inscrevam no chat. Serei muito breve, até porque o que eu teria que falar já foi sintetizado pelo William, pelo Zanini, pelo Borges, pelo Cláudio e pela Paula e pelo próprio Anderson. Então, basicamente, complementando o que todos estão dizendo, uma coisinha que não foi esquecida, mas possivelmente não tenha dado oportunidade de se falar hoje, é que nosso plano de recursos hídricos deve constar obrigatoriamente, na medida do possível, na medida que a gente vá tendo novas leis, novos decretos, portarias, deve constar do nosso plano diretor municipal. E aí também, não esquecendo de que o município, a bacia, o meio ambiente e a defesa civil são todos primos, são todos integrados e todos ao mesmo tempo são protagonistas desse tema, dessa região, e no caso a bacia do Rio dos Sinos e de todas as outras bacias. Mas não esquecendo sempre de colocar dentro do plano diretor os interesses do meio ambiente, do município, da população em si, e o da Defesa Civil, principalmente os elencados lá na 12.608, 2012, lá de abril de 2012, que é a lei que reorganizou a Defesa Civil no Brasil a partir de 2012. Dito isso, era só para fazer esse lembrete, não deixar esquecido, até porque nós temos aqui alguém muito importante nos ouvindo e vendo, que é o nosso representante lá da SEMA, o Diego, e que aguardamos com ansiedade o que ele possa nos dizer, sintetizando ou dizendo alguma coisa nova do que a gente pode esperar para o futuro da nossa bacia. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Viviane? Tentar ser breve, que é um esforço para mim, né? Não, eu queria fazer uns breves comentários de questões que passaram no grupo, né? Lembrando, assim, no meu entendimento, eu acho que as aspirações do comitê, ou a atribuição do comitê, o colegiado, né, plural, faz parte oficialmente da estrutura do nosso sistema estadual de recursos hídricos, portanto, é o órgão oficial que compõe toda a sociedade, né? Ele representa os setores da nossa sociedade. E eu entendo que ele tem muito mais aspirações do que foi o trabalho realizado pela Metroplan. Se nós pudéssemos fazer um retrocesso lá no termo de referência, lá atrás, quando foi feito o termo de referência de contratação desse trabalho da Metroplan, talvez a gente poderia fazer uma modelagem que pudesse nutrir aquilo que o comitê deseja, que é uma gestão muito mais voltada à gestão do risco, né? Uma fala muito forte do promotor de justiça, Dr. Felipe, numa das nossas plenárias, quando ele coloca a gestão de risco antes de qualquer outra gestão, embora não desmerecendo a gestão do dano. O dano existe, então nós temos que trabalhar, né? Me parece que o trabalho da Metroplan, com toda a qualificação que tem, ele pega esse fragmento, não só o fragmento do conteúdo, né, mas também da dimensão. A gente não pode falar que o trabalho da Metroplan é da bacia hidrográfica, e não foi proposto para a bacia hidrográfica, ele foi para a região metropolitana. Então, muitas das minhas discussões e
das minhas observações, às vezes fortes, porque eu tinha entendimento que era na verdade, uma ferramenta para a gestão de recursos hídricos na unidade de planejamento e gestão bacia, e não era, né? Era da região metropolitana. Ele não tratava do processo de planejamento, que, aliás, é um problema muito sério no país, né? A gente não trata de planejamento, a gente só faz correção, a gente não planeja, não trata justamente da questão da cautela sobre não realizar um tipo de empreendimento para que depois não tenha que fazer correção. A gente primeiro deixa acontecer o dano e depois sai fazendo a correção, tá? Dito isso, né, eu percebo que são duas posições que se complementam, mas a do comitê é mais ampla. Ele está muito mais preocupado, e não desmerecendo correções de rumo, mas ele está muito preocupado em o que nós vamos fazer, né, para atender as metas do nosso plano de bacia. E uma delas é essa, né? Como é que nós vamos lidar daqui para frente com as pretendidas intervenções na Bacia dos Sinos? E somando tudo que foi dito hoje, que vem sendo dito há algum tempo atrás, e exatamente por questões de circunstâncias, de oportunidade, quando o governo do estado, através da SEMA, se propõe fortemente a criar uma política de revitalização, né, usando dois exemplos aqui no nosso estado, a Bacia dos Sinos e a Bacia do Gravataí, serão as duas áreas piloto do exercício de uma política que é do Ministério do Desenvolvimento Regional, né, cujo convênio de cooperação já está firmado, ou está prestes a ser firmado, entre o governo do estado e o próprio Ministério. Então, no momento em que o estado do Rio Grande do Sul, o secretário da SEMA, e se eu tiver errado, o Daniel, que é do lado do Revitalização, pode me corrigir, né? Para mim, assim, ficou muito explicitado que a revitalização é uma das meninas dos olhos do secretário. E digo isso pela estrutura que ele depositou para esse projeto, né? É uma equipe muito, muito robusta, com muita qualificação. Então, isso é um sinal de que sim, revitalização vai ser uma das prioridades deste secretário e deste governo. Então, considerando tudo o que a gente vem falando, e vou expressar mais fortemente a palavra do Borges, de a gente não ter um arranjo institucional que possa, na verdade, olhar para a bacia e na verdade, integrar, compatibilizar todas essas políticas que Vive. Tu fechou teu microfone, Viviane. Até onde eu fui. Bom, então, assim, dessa necessidade de a gente ter um órgão que possa, na verdade, tratar dos diferentes programas, né, que acontecem ao mesmo tempo, por setores ou de secretarias ou por departamentos distintos, mas que tratam da mesma área de intervenção, da mesma população, com os mesmos anseios, é que o grupo entendeu que nós estávamos num momento apropriado de, aproveitando uma circunstância chamada revitalização, para provocar, né, o Estado a, quem sabe, se desafiar a trazer para si esse comando de todas essas iniciativas, né, de modo que a gente construir coletivamente as questões de segurança, que eu acho que isso é que está mais trazendo insegurança para todos nós, não ter normativas, não ter comando, embora na política de meio ambiente nós temos o CONSEMA, na política de recursos nós temos o Conselho de Recursos Hídricos, mas não são formulativos, né, daquilo que está se buscando nesse momento. Então, me parece assim, que